Pessoal, bom dia. Quem eu não conhecia aí, meu nome é Célio, tá? Trabalho com a parte de treinamento de produtos de CFTV, focado mais em CFTV e TV. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês desses produtos de projetos, que é uma linha nova que a Intelbras tem aí, a série 7000 de produtos, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais do que tem. É um bate-papo aqui, vou mostrar para vocês o que a gente tem, né? Mais voltado para portfólio, algumas aplicações dos produtos, algumas coisas nesse sentido, para vocês conhecerem esses produtos, saber que esses produtos têm, né, que existe essa tecnologia e que a gente pode empregar em projetos, em algum local, e muitas vezes a gente pode oferecer, tem a solução, né, e às vezes não sabe que tem. Então são os produtos da série 7000, produtos para projetos de alta performance, gravações de resoluções altas, por exemplo, 16 megapixels de resolução, inteligências de vídeo, né, projetos diferenciados, né, projetos que necessitam aí de inteligência e recursos mais avançados. A gente tem a série de NVDs. Os NVDs, a gente tem de 128 canais, por exemplo. Então, ele é um gravador IP com 128 canais de vídeo. Então eu posso colocar, adicionar a ele 128 câmeras IPs. Independente se forem câmeras Intelbras ou até mesmo câmeras do mercado, porque ele tem o protocolo ONF, então o cliente já tem um portfólio, já tem um parque instalado, eu não vou deixar de vender o gravador da Intelbras, porque ele vai conversar com as outras câmeras, eu consigo agregar. Suporta 12 megapixels de resolução, 64 TB de espaço de armazenamento, né? Suporta 8 HDs de 8 TB. Trabalha com fonte redundante e HD hot swap. Então eu não preciso parar o equipamento para trocar um HD do equipamento para mexer. Eu vou lá, saco o HD. A fonte é redundante, eu tenho duas fontes no equipamento. Se uma der defeito, a outra mantém o equipamento funcionando sem problema nenhum. Tá? Inteligência de vídeo embarcada no gravador. O gravador faz a inteligência de vídeo. Não preciso da câmera. Uma câmera simples, uma câmera comum, fornece o vídeo, fornece a imagem para o gravador e ele faz as inteligências de vídeo em cima dessas imagens, tá? Tem uma limitação, obviamente, de quantos canais ele pode fazer os analíticos e tudo mais, tá? Duas interfaces de rede gigabit, né? Duas placas de rede, efetivamente, e entradas e saídas de alarme para mim fazer automações, né? Usar acionamento de relés, dispositivos externos aos equipamentos. Ele possui duas saídas HDMI e uma VGA. Um detalhe interessante, eu não consigo ter os 128 canais distribuídos nas telas. Tá? Ele não vai fazer dois mosaicos 64, ele tem uma limitação, a quantidade de canais que eu posso expor no mosaico efetivamente. Eu posso ir trocando de mosaicos e ter acesso a visualizar todos os canais, mas não simultaneamente na monitor conectado a ele, independente dele ter dois ou mais monitores. Tá? É uma limitação do equipamento. E ele possui isso aqui. Integração com o POS. O que é o POS? É o ponto de venda de um local. Um caixa de supermercado, um local de venda, tem um sisteminha de vendas, passa o código de barra lá, registra, faz a lista de compras, né? A lista que foi vendida naquela compra que foi aberta e fechada. Eu posso integrar isso com o canal e o vídeo daquele canal fica atrelado ao relatório de compras. Então eu faço uma auditoria, por exemplo, eu estou chegando no relatório, do ladinho já está a telinha de vídeo, para mim ficar vendo se o produto que passou no código de barra é realmente o produto que foi passado, né, que foi registrado. Isso aí acontece muito do cara ter o código de barra de um produto lá cortadinho e botar na frente, na mão, segurar e passar e registrar um produto mais barato, um produto diferente do que o custo efetivo do produto que está passando. Isso acontece bem mais do que vocês imaginam, tá, em mercados aí. Então, o gravador para 128 canais. Na mesma linha, a gente tem de 64, tá? O NVD para 70 a 64. Trabalha com as mesmas condições, só que com 64 canais. Só que esse consegue colocar mosaico de 64 no monitor e na segunda tela um de 16. Então eu posso dividir as câmeras em duas telas e ter todas as câmeras em um mosaico. 7132 já é um gravador de 32 canais. Um pouquinho menor, né? Suporta 2 HDs, tem uma saída HDMI só, 4 entradas de alarme, só que ele tem um diferencial que é esse aqui, 16 portas PoE. Então eu posso usar as câmeras do próprio gravador e alimentar as câmeras. Funciona como se fosse a mesma ideia de um switch PoE. Ele não é um switch PoE, mas tem o mesmo conceito. Liga a câmera direto no gravador
eu já consigo alimentar a câmera e ter a comunicação de dados. E o diferencial é esse aqui, ó, 8 portas EPOE. Eu consigo 800 metros no cabo de rede, tá? Consigo fazer a ligação de uma câmera ao gravador nessa porta EPOE e ter 800 metros de cabo de rede, comunicando dados e alimentando a câmera, ok? Então é um diferencial. Deixa eu te contar, eu me perco naquela linha, suporte para 2 HD de até 10 teras. Isso. A soma dos 2 HD tem que dar 10? Não. Cada HD tem 10. Ele suporta HDs de até 10 teras, ele suporta 2. Então ele pode ter 20 teras de espaço de armazenamento. Isso aqui é o que é a quantidade de HDs. Então ele suporta para 2 HDs de até 10 teras. Entendi. Ok? Então a especificação vai ser sempre assim, quantos HDs eu suporto e qual o tamanho do HD que eu suporto. Aí a soma de tudo isso é o espaço total de armazenamento. Ok? Então essas saídas EPOE me permitem que eu faça isso. Obviamente eu não vou emendar o cabo de rede lá, né? Eu vou usar um RJ45, um Tzinho ali, uma emendinha padronizada para poder fazer o trabalho. Mas eu consigo levar essas distâncias aí e ter alimentação. Então um gravador para 32 canais. Essas portas PoE e EPOE, gigabit ou fast? As portas PoE vão trabalhar ali com uma velocidade, se não me engano, fast, tá? A EPOE trabalha com /10. Porque daí tem que ter uma limitação de velocidade para poder alcançar essas distâncias, tá? Então não tem como trafegar com mais que um 10 mega. Para uma câmera IP, até mesmo com speed dome, 10 megabits por segundo é o suficiente. Agora, se for algum produto que necessita mais de 10 MB de tráfego de rede, aí não dá para colocar ele na porta EPOE. O NVD 7116P, o IA ali é de inteligência artificial. Esse gravador, pessoal, faz isso aqui, ó, reconhecimento facial. Ele consegue reconhecer 24 faces por segundo. E ele faz isso em 4 canais. Então, quem faz o reconhecimento facial? O gravador. Não precisa de uma câmera fazendo isso. Eu pego uma câmera comum, câmera Full HD, coloco ela no local, uma entrada, por exemplo, coloco uma câmera aqui, pegando as pessoas que entram aqui, e quem vai fazer o reconhecimento facial para mim é o gravador. Então, eu não preciso de uma câmera com essa tecnologia embarcada, com custo mais alto, eu já tenho um gravador que faz isso para mim. Consigo isso em 4 canais com câmeras comuns. Se eu usar a câmera que faz reconhecimento facial efetivamente, eu consigo ter 16 canais do gravador fazendo reconhecimento, porque daí ele está conversando com a câmera. Quem faz é a câmera e ele entende essas informações e conversa com a câmera. Mas aquela linha 3000 já faz isso daí, né? Aquilo lá é detecção de face. Ele identifica que tem um rosto na cena. Isso aqui é reconhecimento facial. Quem entrou na porta? O Célio. Então eu vou criar um banco de dados, vou colocar uma foto minha lá dentro. Sim. E aí a hora que eu entrar na porta, o sistema vai dizer, ó, 95% de compatibilidade no meu banco de dados com o Célio. É reconhecimento efetivamente de pessoas. Não é só identificar que tem um rosto na cena, tá? Essa é a diferença. Ok? Tem um videozinho que vai ilustrar bem isso aqui depois. E aí, obviamente, ele tem banco de dados para 100 mil imagens faciais, para armazenamento disso tudo, tá? Armazena metadados como gênero, idade, óculos, barba, máscara, toda essa parte aí. Armazena características que eu posso fazer busca. Eu posso pegar um vídeo lá, eu quero buscar uma pessoa com uma camisa preta, né, usando uma mochila nas costas. Eu vou colocar esses filtros no meu vídeo lá, na pesquisa, e ele vai me trazer os eventos que ele encontrar com uma pessoa de camisa preta com uma mochila, por exemplo. Então a busca se torna muito mais rápida, né? Busca por características dos equipamentos. Posso fazer a busca por metadados também, posso por idade, por óculos, encontrar essas informações. Suporta resoluções de 16 megapixels, faz reconhecimento de veículos ou de pessoas numa linha virtual, por exemplo. Eu diferencio se é um carro ou se é uma pessoa que está passando no analítico de vídeo lá na linha virtual. E faz isso aqui, ó, busca por classificação, por humano ou por veículo. Tá, mas então eu não preciso ter um software? Não, o gravador faz tudo isso para você. Tá? Então eu quero vender um gravador desse para um projeto, para um mercado de pequeno, médio porte, que a pessoa quer ter um reconhecimento facial lá, consigo, para uma loja, para um escritório menor, consigo fazer toda essa integração desse reconhecimento facial. Eu posso ter um reconhecimento facial aqui, ó, e eu posso usar aqui, ó, as entradas e saídas de alarme.
ele tem entrada e saída de alerta ali, só não está especificado aqui. Eu consigo automatizar. Né? Reconhecer uma face, eu posso abrir uma porta, por exemplo. Mas aí é reconhecer que é o Célio que está na frente da porta, não é reconhecer qualquer pessoa que passa na frente da porta. Né? Reconhecer que tem uma pessoa permitida. Tá, mas e se eu quiser, tipo, claro que 100 mil é bastante imagem, mas se eu quiser mais, tipo... Ele tem a limitação dele, tá? Ah, A eu memória consigo, dele, eu não mas consigo tem ter essa mais do que opção. 100 mil imagens no banco de dados. Mas tem essa opção. Isso aqui eu estou falando do banco de dados, tá? Cadastradas no banco de dados dele. Para mim ter comparativo. Né? Ele fazer, registrar, guardar a fotinha é outra coisa. Aquilo ali é o que eu consigo jogar no banco de dados e ter lá a foto do Célio, para quando o Célio aparecer, ele fazer uma leitura e um comparativo e dizer que é o Célio. Né? Esse aí é o que eu tenho cadastrado. O que não está cadastrado, ele continua lendo e mostra para você a foto da pessoa, tá? Ok? Esse videozinho ilustra bem o funcionamento do gravador. Então, olha só. Essa é a tela do gravador. A pessoa entra, ele faz um reconhecimento facial. Ele vai jogar lá no canto, ó. Estranho. Por quê? Não existe essa imagem no banco de dados dele. É uma imagem nova. Agora, olha as pessoas que estão descendo agora, que já existe. Aparece lá o comparativo, ó. A foto registrada com a foto feita na hora. E a porcentagem no canto. 95, 98, 99% de compatibilidade com aquela imagem que estava no meu banco de dados. E aí eu posso ter regras. Aí eu posso tomar ações, eu posso fazer acionamento de um I/O, posso tomar medidas me informando que tem uma pessoa que eu estou procurando ou não dentro do meu estabelecimento. Aquele ladrãozinho de supermercado, de coisa, na hora que ele entrar, na hora o sistema avisa que a pessoa entrou na loja, entrou no local. Eu não preciso lá o segurança decorar rosto de pessoas, né? Tem um monte de fotinho colada lá no armário dele com quem roubou lá para ele poder saber quem é. Mas ele né? avisa como? Através de... Tem vários recursos dentro dele. Posso jogar, posso tocar um som, posso jogar a câmera de tela cheia, posso configurar o equipamento para me avisar que o rosto que eu estou procurando entrou dentro do ângulo, passou dentro de uma das minhas câmeras com reconhecimento facial. Ok? Esses são os modelos de NVD que a gente tem no momento, né? São 4 por enquanto. Vamos falar um pouquinho das câmeras agora. Aí vocês vão começar a ver câmeras específicas para alguns projetos, para algumas aplicações. Vamos lá. A VIP 7360, ela é da série 7000, o 360 ali é porque ela é panorâmica, ela cobre 360 graus. Então ela tem 8 sensores de imagem. Aqui nessa parte preta dela, em volta dela, tem 8 câmeras. 8 sensores diferentes, com resolução Full HD. E no meio da câmera a gente tem uma PTZ, tem uma Speed Dome de 37x, complementando a câmera. Então eu vou colocar essa câmera numa área de monitoramento de grande porte e vou usar os recursos dela para controlar com uma única câmera, cobrir os 360 graus e ainda ter um PTZ para mim poder aproximar e afastar. Essa câmera já possui entrada de fibra, já posso colocá-la lá numa área urbana e já levar uma fibra direto na câmera, possui entradas de alarme, saídas de alarme, análises inteligentes de vídeo, e uma coisa que todas as câmeras da série 7000 possuem, IP67 e K10. Na IP67 a câmera pode ficar até submersa, um determinado tempo e uma profundidade que não entra água na câmera. E o IK10 é o anti-vandalismo, né? Pode tacar pedra, jogar um pau, bater na câmera que não vai quebrar a cúpula, não vai quebrar a parte da câmera, ela resiste até uma certa força, né? Esse videozinho ilustra o funcionamento da câmera. Ó, cada 4 sensores me gera uma imagem de 180 graus, tá? Então, ó, essa rua desce e ela dobra a esquina. Então esse carro aqui vai passar aqui e vai sair aqui, ó. Ele dobrou a esquina. Então eu tenho as duas imagens cobrindo 180 graus e aqui eu tenho o controle PTZ da Speed Dome. Esse rapazinho aqui está indo lá, ó. Acompanha o mouse ali depois, a hora que ele parar ali. Eu tenho uma integração das imagens de 180 graus com o PTZ. Ele vai selecionar uma área lá, ó,
abrir um quadradinho vermelho, o PTZ vai automaticamente para aquela posição. Eu não preciso controlar Speeddome, MD. Então eu tenho essa integração entre as imagens fixas com o PTZ da Speeddome. Onde eu clico, onde eu seleciono, onde eu programo, o PTZ vai automaticamente para aquela posição lá. Ok? É uma câmera para monitoramento aí de grandes áreas. A VIP 7180 Bullet é a mesma ideia, só que é uma câmera fixa com 4 sensores Full HD. Ela gera 180 graus de imagem, tá? Essas câmeras, elas já têm essa função aqui Starlight. Já ouviram falar do Starlight das câmeras? Né? Grava colorido com baixíssima luminosidade. Vocês compararam só 0,007 lux, por exemplo. Uma vela emite 1 lux. A câmera consegue gravar colorido com 0,007 lux, dependendo do tamanho do ambiente e do cenário. Ok? Análises inteligentes de vídeo, toda essa parte que eu sempre falando. E uma coisa também, suporte a cartão microSD. Todas as câmeras têm possibilidade de colocar cartão de memória. Essa câmera gera uma imagem como essa. Ó. Quem já foi lá no Intelbras, isso aqui é um estacionamento, isso aqui é uma parede só, tá? Uma parede reta. Não tem como eu ter essa imagem assim. Né? A câmera vai, a lente da câmera ela tem que montar, ela monta uma imagem assim. E esse é o estacionamento. Então olha o tamanho da área que eu estou cobrindo com apenas uma câmera. À noite, com a função Starlight, tá? Isso aqui eu gravaria normalmente preto e branco. Estou gravando totalmente colorido. Ok? Mesma cena agora sem chuva, com sol. Né? Corrigindo aqui a parte de sombra, né? Compensações de luz, aqui. LC, WDR, esses detalhes aí é padrão, tá? Tem em todas as câmeras também. Tem o modelo Bullet e tem o modelo Domezinho no mesmo conceito, a mesma ideia, tá? 4 sensores para fazer esse trabalho aí. – 7208 LPR G2. Essa é a câmera com um LPR embarcado. Essa é a câmera que eu consigo usar ela num condomínio, num estacionamento, supermercado, shopping, qualquer local que eu tenha um ambiente controlado, porque ela é uma câmera para velocidade de leitura no máximo de 40 km por hora, então são ambientes controlados, e ela faz a leitura da placa. Então ela lê os caracteres da placa, armazena isso na memória dela, armazena a foto da placa. Eu tenho todo o controle baseado em leitura de placa de veículos, ok? Consegue armazenar 10 mil placas em listas, botar essa placa como permitida, como proibida, por exemplo. Então eu cadastro a placa lá, a placa é permitida. O que eu posso fazer? Usar uma saidinha de alarme para controle de cancela, por exemplo, abrir um portão, abrir uma cancela, mediante uma placa permitida na lista. A placa é bloqueada, eu posso gerar um alerta, receber uma informação me avisando que uma placa proibida, uma placa procurada foi lida, por exemplo, no meu sistema. Okay? Eu consigo usar essa câmera sozinha, ela não depende de ninguém para funcionar, de nenhum software, ela não depende de nada para funcionar. Se eu acessar a interface web dela, eu tenho os recursos da câmera. Posso usar o próprio vídeo dela para ter a área de detecção, também posso usar aquele laço indutivo no chão, né? Botar aquele aramezinho lá no chão, que o veículo, na hora que passa em cima, aciona a câmera e a câmera faz a leitura da placa, ok? Então eu consigo automatizar portões, cancelas, entradas de locais. Eu posso casar essa câmera com um sistema de controle de acesso, por exemplo. Tem as leitoras de tag veicular, as LE, né, aquelas antenas que a gente coloca, a tagzinha no carro. O que a gente usa para liberar a leitura da tag? A gente usa um sensor de barreira, normalmente, né? Pro carro, quando o carro chega e rompe o sensor de barreira, libera a antena lê a tag, né? Para o carro, não, por exemplo, não está estacionando na rua e sem querer ler a tag, abrir o portão, está só manobrando. Eu posso usar a câmera de LPR. Quando a placa é lida e a placa é permitida, ela usa o gatilho, que é a saída de alarme dela, para liberar a leitura da tag. Então eu tenho um casamento de uma leitura de placa permitida com a tag veicular. O que isso me proporciona? Ninguém vai lá no carro da pessoa, lá do morador, ou do condomínio, do local, vai roubar a placa do carro, vai colocar a placa no carro dele e vai entrar no condomínio. Ele precisa da tag, ele precisa de um outro controle de acesso efetivamente. Então eu estou casando duas coisas. Porque se eu deixar só na placa, eu tenho a situação de que eu estou abrindo um portão mediante uma leitura de placa. Se alguém roubar meu carro, entra no condomínio, ou se alguém roubar minha placa, bota no carro dele e entra no condomínio, entra no local. Então, usar a leitura de placa só para abrir uma cancela
eu chamo de automatização. Né? Automatizo uma cancela. Eu tenho que ter um controle de acesso junto para garantir uma segurança maior também. E tem aplicações em diversos cenários. Essa câmera conversa com o NVD 5124. O nosso NVD 5124 tem LPR. Se vocês olharem lá nas características dele, lá está LPR. Então o que ele faz? A câmera faz o processamento todo e ele interage com a câmera. Eu posso ter a listinha permitida, bloqueada e usar aqueles conceitos. Ler uma placa permitida, eu posso acionar o I/O do gravador, jogar a câmera em tela cheia, fazer as interações que a gente consegue fazer com o gravador e uma câmera. Então ele conversa com essa câmera e eu posso usar essa câmera num NVD 5124, que é um gravador que eu já vendo normalmente para projetos em condomínio, por exemplo. E eu só agrego uma câmera de LPR com um custo bem acessível, né? Sistema. Outra vantagem, vai ter no software Sim Next, vai ter um módulozinho de LPR. Eu posso colocar essa câmera lá e no software Sim fazer a gestão, ver as placas, fazer consulta, fazer pesquisa e assim por diante. Quero saber que hora que o carro entrou no estacionamento, vou lá, boto a placa dele, vai aparecer o momento da leitura da placa lá e eu consigo ver que hora que o carro entrou no estabelecimento, no local. Ok? Videozinho da câmera funcionando. Ela tem um IR de 8 metros. Então ela é para você posicionar ela que nem está aqui, ó. Essa aqui é a câmera. Então eu vou posicionar ela numa altura e próximo do veículo. Por isso que eu falo que ela é para ambientes controlados, tá? Eu não posso colocar essa câmera lá a 10 metros de altura e ela vai fazer a leitura da placa. Tá? Não é esse o ideal de aplicação dela. Então, ó, a câmera está aqui, o carro chegou, isso que é a automatização da entrada e da saída, por exemplo, tá? Deu a placa, abriu o portão, ok? Esse vídeo já é o funcionamento da câmera, a imagem da câmera, o veículo passa, ela faz a leitura. Quando ela faz a leitura da placa, ela armazena a foto, tá? Ó, o veículo entrou, pegou. OQB, QQB 7418. Pega a cor e ele também consegue identificar a marca do veículo, né? Volkswagen, Ford e assim por diante. Ó. MLI, e ele vai fazendo esses relacionamentos. Eu tenho as imagens, tanto para a entrada quanto para a saída. Posso pegar de frente, posso pegar por trás do veículo e assim por diante. Ok? E uma coisa bem legal desse produto. Só lê a placa se a placa estiver no veículo. Não adianta roubar a placa do carro e apontar para a câmera achando que vai abrir o portão lá manualmente. Tem que estar embarcado no veículo. Tá? Então ela consegue diferenciar, né? Por massa, por volume e tudo mais, se a placa está no veículo ou não. Tirei a foto de uma placa, imprimi lá e colei num veículo, vai liberar? Vai. Porque daí ela não tem como saber se aquilo que está colado ali é papel, é metal, isso ela não diferencia. Ela diferencia um objeto que a placa está aparecendo para ela. Essa câmera vai ter ali na sala de projeto de vocês. Vai estar instalada ali, configurada. Quando o cliente quiser ver, mostrar, ela vai estar ali. A gente tem um outro modelo de LPR, que é a 7325, que daí é uma câmera que tem 3 megapixels de resolução, 25 metros de R, e é para esse aqui, ó, 200 km por hora. Essa câmera é para rodovias, para pistas, avenidas, ruas, é onde eu vou monitorar veículos de alta velocidade. Ela consegue monitorar 2 pistas simultâneas, tá? A mesma câmera consegue pegar 2 faixas, tá? Tem interface de rede gigabit, 2 entradas, assertividade de captura de 90%, classifica os metadados, horário, pista, direção, placa, velocidade estimada, da velocidade aproximada que o veículo está se deslocando no ambiente, tá? Suporte a placa de motos e placa Mercosul também, tá? Então ela já faz a leitura de motos e a leitura de Mercosul. Essa é a que multa. Ela não está homologada no Inmetro para aferição de multa, tá? Ela é para controle mesmo. Ó, 2 faixas de monitoramento, então ele me dá aqui, ó, data, hora de armazenamento, a faixa, a placa, a cor do veículo, a velocidade estimada e a fabricante do veículo. Ela entende o logo do veículo, né? Então ela consegue diferenciar ali para mim
quem é quem. Conforme os veículos vão passando, ela vai fazer lá Pra localizar veículo. a leitura pra gente, tá? Então essa câmera é para aplicação em avenidas e rodovias, ok? Essa é a de contagem de pessoas, 73D 3D. O 3D ali, na verdade, é porque ela faz o mapeamento 3D da pessoa. Ela analisa de cima para baixo, por isso que câmera de contagem de pessoas ela tem que ser instalada no alto, e quanto mais em cima da pessoa tá, melhor vai ser a assertividade dela, e ela faz a triangulação, cabeça-ombro, né? Para poder saber se é uma pessoa ou se é um simples objeto que está passando ali que eu não quero contar, tá? Então eu consigo instalar essa câmera em cima da porta, no local que eu quero monitorar de entrada, e fazer a contagem das pessoas, tanto para entrada para saída. Ela tem 2 sensores de imagem, 2 câmeras para fazer isso. Olha os ângulos de abertura dela, 137 graus de ângulo de abertura para cobrir portas, né, mais largas. Mapa de calor, contagem de pessoas, entrada e saída de alarme, se eu quiser automatizar alguma coisa. E ela tem microfone embutido também, consigo gravar o áudio do ambiente, cartão de memória e assim por diante. Tem esse modelo que é com lentes de 3 megapixels e tem infravermelho de 10 metros. E a gente tem um modelo mais básico, que é a 7100, para ambientes menores, para locais mais restritos, mais simples. Uma câmera totalmente interna, tá? O índice de proteção dela não é nem 66, né? O índice de proteção baixo dela tem que ficar num ambiente interno, fechado, tudo mais. Também faz a contagem de pessoas. Trabalha com 2 sensores de 1.3 megapixels. Esse videozinho ilustra aí o funcionamento de uma câmera com contagem de pessoas. Olha só. Eu tenho aqui a regra. Passou aqui é onde é a regra de contagem. Então eu tenho uma regra de entrada, uma regra de saída. Então entrada, saída. E eu tenho uma área maior, está emoldurando aqui em azul. A gente chama, esse tem um termo em inglês que se chama loiter, mas a gente traduzindo literalmente para aplicação, seria área de vadiagem. Por exemplo, eu não quero contar a pessoa que não entrou efetivamente. Ele veio aqui na porta e voltou. Ou ele fica aqui na porta, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu fico fazendo contagens falsas, né? Então eu só vou contar a pessoa quando ela passar na regra e ela sair da área de vadiagem. No sentido do qual ela veio. Tá? Se ela voltar, não conta. Tá? Então é para isso que servem essas regiões aqui. Tá? Então ó, a pessoa veio, fez a contagem, saída contou. Agora vai começar a contar a entrada. Ó, saiu da área, 71. Veio próximo, 72. E assim por diante. Tá? Vocês veem que a câmera está baixa, a pessoa passa bem rápido e mesmo assim ela conta sem problemas aí. Me diz ambientes que tu usa essa câmera. Centro comercial, shopping, supermercado, qualquer lugar que você queira controlar quantas pessoas entram e saem do teu ambiente. Qualquer local. Tá? Você quer ter um controle, você quer ter uma estimativa de quantas pessoas entram e saem do ambiente, você consegue usar essa câmera, aplicar essa câmera. Mas é mais voltada para shoppings, home centers, locais, centros comerciais. Por quê? É uma informação que o marketing usa para vender loja, para vender o local. Ó, aqui no meu centro comercial, eu tenho uma visitação de 3.000 pessoas dia. Né? E aí você usa esse relatório, essa informação para isso. Já tem uma aplicação disso no shopping. Porque como é que as lojas pagam para o shopping muitas vezes? É uma porcentagem de vendas, né, do que ela vende. E muita loja tenta mascarar essa venda. Aí o shopping coloca câmeras de contagem de pessoas nas entradas das lojas. Ou seja, esse mês teve 2.000 pessoas visitando a tua loja e você me disse que você só vendeu para 500? Tem alguma coisa errada aí, né? Ou teu time de vendas aí é muito ruim, ou teu preço está muito errado, alguma coisa está errada. Como é que você recebe a visita de 2.000 pessoas e dessas 2.000 pessoas você só conseguiu vender para 500? Né?
E aí, se você começa a desconfiar, você faz uma auditoria. O cara entrou sem sacola e saiu com sacola. Aí você tem a imagem para auditar, né? Ó, tem alguma coisa errada. Eu contei aqui, das 2.000 pessoas que entraram na sua loja, 1.000 saíram com sacola. Você está dizendo que vendeu só para 500? Aí você começa a mapear esse tipo de situação que ocorre também em locais, ok? Câmera térmica. Você já tinha ouvido falar nisso? Todo mundo pensa câmera térmica, aquela câmera que vai ficar vendo a pessoa atrás da parede ali, né? Os deslocamentos, as coisas. Na verdade, não é esse o intuito. A câmera térmica, ela existe para monitorar ambientes, tá, pessoal? Para monitorar locais e identificar um aumento rápido de temperatura naquele local. Porque daí, com a lente térmica, eu consigo ter um range de medição de temperatura de menos 20 a 450 graus. O que é isso? A câmera está aqui. Eu determinei que se a temperatura ultrapassar um valor X, gera um alerta para mim. Ela está aqui, está ali, 20 graus, 30 graus. Daqui a pouco, de repente, em questão de menos de um minuto, foi lá para 60 graus. Tem alguma coisa errada no ambiente. Gera um alerta para mim. Coisa que um sistema de incêndio, por exemplo, às vezes ia precisar da fumaça para detectar, né? A fumaça, às vezes não tem a fumaça, tem só um negócio que está ali, uma fiação derretendo, algum curto-circuito que ainda não gerou a fumaça que vai gerar, mas eu já consigo antecipar esse problema. Então a aplicação dessa câmera é em locais, empresas, indústrias, locais que têm a possibilidade de gerar algum foco de aquecimento, alguma coisa que esteja fora do padrão e eu monitorar com uma câmera térmica, ok? (72100) reconhecimento facial. Essa é a câmera que faz o reconhecimento facial, ok? Vocês também vão ter uma aqui na sala de projetos ali para poder demonstrar. Então ela faz a leitura da face, ela identifica a pessoa, faz o comparativo, tem o banco de dados dela, né? Tudo embarcado na própria câmera. Essa câmera aqui, com o gravador 7116, eu consigo ter os 16 canais do gravador fazendo inteligência artificial, né? Porque daí a câmera faz a inteligência e o gravador conversa com a câmera e trata os eventos. Tá? Suporte a cartão SD, as proteções dela. Título de curiosidade, essa câmera estava na ExpoSec, ela estava sendo exposta lá. Os organizadores da feira fizeram uma pesquisa com os clientes que frequentaram a feira. Qual solução inteligente eles tinham visto dentro de toda a feira e mais tinha chamado a atenção deles, né? Que mais eles se lembrariam que eles colocariam lá. A nossa câmera ficou em segundo lugar, em toda a feira. A gente perdeu com uma solução de software. Não, imagina, um produto, uma solução embarcada, né, chamar tanto a atenção assim dos participantes da feira pela solução que ela está oferecendo. Como é que funciona a interface dessa câmera? Tá? Não. Aqui é a tela na interface web, a pessoa entra no raio de visão da câmera, ela vai fazer a identificação facial e vai jogar lá. Ó, gênero feminino, idade aproximada. O humor ali, às vezes ela erra um pouquinho, tá? Às vezes a pessoa está rindo, ela diz que está brava e assim por diante. Mas, se a pessoa está de barba, se a pessoa está de óculos de grau ou óculos escuro, ela diferencia, tá? Se estava de óculos escuro ou de óculos de grau. E depois eu registro essa foto com barba no banco de dados e a pessoa volta sem barba, a câmera consegue identificar. Tá? A forma de identificação são medição de pontos, mapeamento de pontos do rosto da pessoa. Então com barba ou sem barba, com óculos, sem óculos, de boné, aí mesmo assim a câmera consegue identificar as pessoas. Tá? Até mesmo um cara de capacete com a viseira aberta. Se ela conseguir focar bem, pegar a parte do rosto, que ela conseguir ter o mínimo ali para fazer de medição, ela vai dar uma proximidade. Ela vai dizer 70%, 60%. Agora, se chegar a 50% de compatibilidade de uma pessoa com a outra, pessoa de capacete, né, dificilmente você vai errar. Tá? Então, tem esse nível de assertividade também, ok? Câmera com detecção de violência. Tá? Esse é um lançamento novo. Essa câmera identifica violência, agressão física entre pessoas, né? Tá brigando, né? Princípio de tumulto, queda de pessoas, queda de situações, de objetos, proximidade entre pessoas, tá?
muita gente próxima, muita coisa, alguma coisa pode estar acontecendo de errado. A aglomeração determina uma região. Se 70% daquela região estiver ocupada, estiver aglomerando coisa lá dentro, ela me informa, ela me avisa que não deveria estar aglomerando pessoas ali. Um local onde tem catracas de acesso, ou portas de acesso, por algum motivo a porta parou de funcionar, a catraca, as pessoas começam a se aglomerar ali, a câmera me avisa o que está acontecendo. Tá? Vadiagem, aquela pessoa que fica lá no estacionamento, andando no meio dos carros, na frente de um local que não deveria ficar, deveria passar e ir embora, ou nem deveria estar ali, fica lá e para cá, né? Pode estar lá fumando um cigarro, como também pode estar lá olhando e analisando a situação, e a câmera avisa a gente. Então, uma câmera que a gente considera ela com inteligência artificial embarcada. 7250L G2, essa é a câmera low light. Eu falei do Starlight, né? O low light é acima do Starlight, é mais eficiente ainda em baixa luminosidade do que o Starlight, tá? Então é uma câmera padrão. Full HD, 50 metros de R, lente motorizada, que você já conhece, né? Diferencial, por exemplo, que ela tem em relação a uma 5450, IP67, né? A 5450 Buddy, por exemplo, não é 67, é 66, né? É só a dona que é 67. E o IK10, tá? Então eu consigo usar essa câmera em cenários assim, ó, fazer a gravação colorida com baixíssima luminosidade. Esse vídeo ilustra um comparativo. O mesmo ambiente gravado de um celular, sem o flash ligado, só o celular, abri a câmera do celular e estou gravando. Então olha só, gravação no celular, única fonte de luz do ambiente, aquela janelinha, tá? É isso que eu enxergo quando eu estou com o celular. Agora o infravermelho de uma câmera, uma gravação padrão, sem luminosidade. O infravermelho da câmera ligado, né? Gravando preto e branco. E agora a câmera low light. Grava colorido, somente com aquela fonte de luz entrando no ambiente. Tá? Totalmente colorido. Essa pigmentação, essa oscilação que vocês estão vendo aqui é normal, tá? Não tem como eu não ter essa oscilação em imagens de baixíssima luminosidade, no modo colorido. O sensor sempre vai dar essa oscilada. Mas a capacidade de gravar colorido dessa câmera é gigantesca, né? Em ambientes de baixíssima luminosidade. Um ambiente externo somente com a luz da lua, a claridade da lua já é o suficiente para ela gravar colorido. Tá? Comparando assim. Essa é a nossa fisheye de projetos. Né? A gente tem no portfólio a 5500, né? A nossa fisheye padrão. Essa é a de 12 megapixels de resolução. E ela tem infravermelho de 10 metros. Então eu posso colocar essa câmera no ambiente totalmente sem iluminação que ela vai gravar para mim. Tá? Então ela possui inteligência de vídeo, ela possui microfone embutido na câmera, entrada e saída de alarme, cartão de memória. Então eu consigo colocar essa câmera num ambiente a 6 metros de altura, por exemplo, sem iluminação nenhuma, ela vai gravar para mim, ela vai me dar aquele formato, aquele tradicional formato redondo, né? E eu consigo ter 360 graus monitorados no ambiente com microfone e tudo mais. A fisheye tem um mapa de calor, tá? Esse videozinho ilustra, é uma animação ilustrando como seria um mapa de calor. O mapa de calor não acontece tão rápido assim, tá? Ele leva horas para ser montado, que é mapeando por onde que está tendo deslocamento no ambiente, gerando um gráficozinho colorido para a gente. Essa ilustração aqui mostra como é que seria um mapa de calor, por exemplo. Esse ambiente, as pessoas vão circulando e ele vai me gerar um relatório com essas informações, por onde as pessoas mais circulam. Aquela câmera que tem contagem de pessoas lá 3D, ela também tem mapa de calor, então eu posso ter as duas cenas. A pessoa entrou, ela virou para a direita ou virou para a esquerda. Eu posso ter esse mapeamento. 1000 pessoas entraram no meu local. Por onde que as pessoas mais vão? O mapa de calor me diz. Né? A maioria passa pela direita. Né? Muito mais gente vem pela direita. Se eu colocar a tua loja aqui do lado direito, vai ter mais visibilidade. Tem aquelas galerias de lojas que você entra por um lado e sai pelo outro, né? Daí tem 2 caminhos para você passar. Por onde que as pessoas mais passam? Isso aí é argumento para você negociar. E muitas vezes uma câmera dessa ajuda. As câmeras 4K também fazem parte da série 7000 de projetos. Então a 7850, 8 megapixels de resolução, que é o 4K. E é o que você já conhece, né? IR, lente varifocal, toda a parte que já é padrão das câmeras integradas.
temos essa câmera no formato bullet e no formato dome também, tá? Com resolução 4K. Esse vídeo é bem legal. Ele faz um comparativo de zoom digital em resoluções, para mostrar o diferencial de uma resolução 4K, por exemplo. Então ele vai dar um zoom digital em HD, Full HD e 4K na mesma cena, para mostrar para vocês a diferença. Então, ó, uma cena em HD, dou um zoom digital nessa posição, esse é o resultado que eu tenho pela quantidade de zoom que eu dei. Full HD. Você já percebe que já mudou bastante, né? De HD para Full HD. E o 4K. A diferença, né? Eu já consigo perceber, ler informações que antes eu não conseguia nem distinguir o que era no cenário. Ok? Comparativo em miniatura que fica melhor de ver. Ó. HD para 4K, olha a diferença. Tá? (7/12/50), 12 megapixels de resolução. Uma câmera bullet com resolução de 12 megapixels. O que tem embarcado nela? Detecção de face, contagem de pessoas e mapa de calor. Então eu consigo fazer esses 3 analíticos embarcados nessa câmera, né, com resolução de 12 megapixels embarcados. (7250IA) para inteligência de perimetral. O que a gente chama de inteligência perimetral? Que no perímetro de visão da câmera eu consigo ter análises inteligentes diferenciando pessoas e veículos. Eu consigo saber se é um veículo que está na área ou se é realmente uma pessoa que está na área. Então eu quero ser avisado quando alguma pessoa entrar naquele local onde só pode entrar veículo. Ela só pode passar veículo, ou só pode ter pessoas e tem um veículo. Eu consigo ter esse controle e mapear esse tipo de situação. Câmera de privacidade. Essa câmera é nova, bem nova mesmo, tá, pessoal? Eu ainda não tenho, nem vi ela, não tenho nem tanta informação dela em relação à questão de detalhes. O que eu posso fazer com esse desfoque facial, né? A ideia, quais são os recursos embarcados na câmera que vai fazer desfocar, tá? Eu não sei, por exemplo, eu posso determinar que eu não quero que essa pessoa mostre o rosto para mim. Então a câmera vai desfocar o rosto daquela pessoa quando ela entrar no ambiente, vai desfocar o corpo. E aí eu consigo ter regras que me permitam desfocar ou não, tá? Eu só não sei dar esses detalhes de quais regras efetivamente tá. Eu tenho a detecção de face, então possivelmente numa detecção de face eu posso mandar fazer um desfoque. Por exemplo, que é uma face que eu não quero que seja mostrada na gravação, ok? Ela tem a parte perimetral também, as inteligências de vídeo embarcadas dentro da câmera. Então, a gente teve necessidade de projetos onde precisava ter esse desfoque. De repente, bancos, locais onde eu não posso expor a pessoa que está trabalhando, mas eu tenho que ter um vídeo de qualquer pessoa estranha que entrar no local, por exemplo. As speed domes, tá? Então a gente estava falando das câmeras, parte mais fixa. Speed dome de 45x com resolução Full HD. Então uma câmera para 45x de zoom ótico. No nosso portfólio padrão a gente vai até 30x. Né? A gente tem a de 12, a de 20 e a de 30. Essa aqui é a de 45x, 250 metros de infravermelho na câmera, ok? Com todas as proteções que eu falei para vocês. E além disso, 16x de zoom digital, que é, quando eu estou controlando o zoom da Speed Dome, se eu não tivesse o zoom digital, ela ia até o ponto da lente e parava, né? Quando eu tenho o zoom digital habilitado, ela continua no mesmo botão de zoom, no mesmo joystick, no mesmo movimento, ela começa a expandir, a dar um zoom digital, expandir os pixels da imagem em cima de uma resolução Full HD, e ela faz isso em 16x. Então tem muito cliente, muito edital, que pede isso, né? Que a câmera tem que ter 16x de zoom digital, e aí é nesse movimento de eu usar o botão de zoom da câmera, não é eu abrir uma janelinha lá e fazer o zoom digital como a gente faz padrão lá, tá?
Essa câmera possui funções como auto-tracking, por exemplo, 7 entradas e 2 saídas de alarme, para mim fazer dispositivos internos sendo conectados à câmera. Eu posso chamar um preset da câmera para aquela posição, por exemplo, o sensor de barreira rompeu, a câmera vira para aquele lado. Esse vídeo foi gravado ilustrando a decolagem de um avião. Ele criou uma linha virtual e fez a função auto-tracking acompanhar o avião. Depois ele recolhe o zoom para mostrar a distância que o avião está efetivamente da câmera, para vocês terem uma ideia de alcance dessa speedometer, tá? Então a função auto-track, ela é acionada pela linha virtual. Esse movimento que a câmera está fazendo é automático, tá? Até o momento que o avião sumiu, ela estava tentando acompanhar ele. A hora que ela não conseguiu mais acompanhar, manualmente eu estou recolhendo o zoom da câmera. Olha lá a distância que o avião está. Tá? Eles ainda cortaram, ela vinha um pouquinho mais, eles diminuíram um pouquinho o vídeo. Então aquele avião ele não está nada, ele está mais de 3, 4 quilômetros de distância da onde está a câmera efetivamente, né? Parece pouco. A gente olhando o vídeo parece pouco, mas o alcance dessa câmera é muito grande. No mesmo conceito de speedometers, a gente tem a de 48x, tá? Lançamento com 48x, 450 metros de infravermelho na câmera, tá? Alcances ainda maiores aí dentro de projetos onde eu necessito ter uma distância muito grande de monitoramento. Speedometer 4K com 40x de zoom. Então imagina agora, eu estava falando em Full HD, agora eu vou dar zoom, 40x de zoom em cima de resolução 4K e mais 16 de digital, só que em cima de 4K. Tá? 4K é 4 vezes mais do que Full HD, né? 8 megapixels de resolução. Então uma câmera que vai monitorar áreas grandes, distâncias grandes, com uma qualidade de imagem muito grande, né? Vai ter o detalhe do detalhe na imagem. E o último lançamento que foi feito na ISC, a Speedometer de 33x Full HD com radar acoplado à câmera. Então ela tem um radar que tem 120 graus de cobertura e 50 metros de raio. Então para frente ela consegue cobrir 50 metros. O que o radar faz? Ele tem isso aqui, ó, sincronismo com a câmera. Quando o radar identifica um objeto na frente, no ângulo de captura dele, ele pode fazer a câmera virar para aquela posição. Então ele vai interagir com a câmera. A câmera não precisa estar olhando para a cena para estar monitorando o ambiente. O radar faz essa monitoração de objetos, o objeto entrou no ambiente, a câmera vira para aquele lado, tá? Consegue trabalhar. Então eu posso ter a câmera olhando para lá e o radar olhando para cá. E aí quando alguma coisa acontece do lado de cá, eu tenho a câmera virando e cuidando e trabalhando naquela área, certo? Com 33x de zoom em cima de uma resolução Full HD. E a identificação, né? É a identificação de pessoas e veículos em grandes áreas, onde não deveria ter nenhuma circulação, eu consigo cobrir áreas muito grandes usando o recurso do radar acoplado à Speedometer. Tem diversas aplicações aí, por exemplo. Me perguntaram, uma aplicação disso. Eu falei, essas torres de transmissão das operadoras, por exemplo, é um local que é muito visado de roubo por causa dos equipamentos que tem. E eu tenho uma dificuldade muito grande de monitorar perímetro às vezes, porque eu colocar sensores de barreira tem muitos bichos, muitas coisas que geram muitos eventos falsos, situações muito falsas. Eu posso ter uma câmera desse tipo que vai monitorar aquela área. Uma parte monitora o radar, outra parte monitora por vídeo. Eu vou ter a câmera ali fazendo todo esse trabalho também, ok? Do portfólio de produtos mesmo, que eu queria mostrar para vocês era isso, né? Ilustrar para vocês o que existe, qual tipo de tecnologia que a gente tem para vocês conhecerem, saber que tem. Além disso, dos produtos, a gente tem um software. A gente tem um novo software que se chama Defense. Vocês conhecem hoje o Security Center, por exemplo, né? O Security Center que vai atingir projetos de grande porte, por exemplo. Mas eu quero ter um software para um projeto de menor porte, muitas vezes o Security Center não entra e não consigo atender porque deu os custos, o cliente não quer pagar o servidor, toda aquela história, o custo fica muito alto e ele não precisa daquilo naquele momento. Então esse software Defense, ele vem para você ter um custo mais acessível de um software. Muitas vezes esse software pode sair até gratuito do projeto, ele tem uma licença free que vai até 64 câmeras, tá? 2 câmeras com LPR, 2 câmeras com reconhecimento facial para serem monitoradas no software, que pode agregar no projeto e
atender a necessidade sem eu precisar vender um Security Center, por exemplo, dentro da solução. Ele vai ter as licenças pagas também, que vai chegar mais câmeras, com um custo bem acessível aí. Eu ainda não recebi os detalhes comerciais desse software, ele foi lançado há pouco tempo, logo deve estar chegando todas essas informações comerciais. Uma coisa legal desses produtos, alguns vocês vão ter no estoque. Acho que a câmera de LPR é 7208, por exemplo, as câmeras 4K, acho que até mesmo de contagem de pessoas, essas que a gente considera câmeras que vão ter mais volume de vendas, vão conseguir ter no estoque. Outras somente por demanda, né? Registrou um projeto, a gente tem a demanda do produto, a gente vai fazer a entrega do produto para quem precisar. E uma coisa bem importante é, precisa registrar o projeto para você ter acesso à compra de alguns produtos? Sim, precisa registrar o projeto, fazer aquele trâmite. Só que não tem volume, tá, pessoal? O cara quer comprar uma câmera, já se encaixa. Simplesmente faz lá o procedimento rapidinho e ele vai poder comprar uma câmera, tá? Aquele DVR lá, facial, pro Sim, mesma coisa. software, a gente vai ter a pronta entrega ou só pra... Não sei te responder agora, tá? Eu não tenho uma lista do que vai ter e do que não vai ter. As que eu sei que eles tinham determinado que ia ter era de LPR e a de contagem de pessoas, as 4K, que são mais câmeras padrões. Agora, esse gravador eu não sei te responder, tá? E se o cara registra um projeto lá, mais ou menos a estimativa de quantos dias ele tem esse produto em Vai mãos? depender do produto. Muitas vezes, menos de 30 dias a gente entrega o produto. Aí, se tem que ter alguma customização no produto, por exemplo, que pode acontecer, tá? A gente tem um produto que atende 99%, mas tem que ter uma funçãozinha específica que a gente não tem embarcado. A gente vai analisar e dizer, a gente consegue te entregar isso aí em 30 dias. Né? Então pode vender que a gente vai entregar o produto com essa função. E aí vai determinar o prazo, 30, 60 dias, vai depender de cada produto. Como não são projetos do dia a dia, projetos tão específicos, esse prazo de 30, 45 dias, 60 dias é normal em projetos desse tipo, tá? De se trabalhar. Ok? O importante é que não precisa ter um volume. Quer uma peça? Já cabe registro de projeto. E o que o registro de projeto também fornece, quando você pegar a tabela de preço, você vai ter a tabela de preço cheia. Né? Um preço, você vai olhar lá, meu Deus do céu, registrou o projeto, o produto tem 40% de desconto. Né? Ele pode levar até 40% de desconto. Então ele tem uma margem para negociar esse projeto, esse preço, esse produto no campo. Isso é uma premissa do registro de projeto também para esses produtos da série 7000 de projetos, ok? Te perguntar, Célio, se uma revenda quiser registrar um projeto para ela mesma. Para ela mesma, para poder adquirir os produtos? É. Não sei se tem problema, tá? Não sei se vai ter problema, talvez você tenha que perguntar, tem que ver se talvez com o Rude, Tá. se tem algum problema, porque as revendas têm o acesso àquela questão do showroom, dependendo disso, se ela está no PCI lá, aquela categorizada lá como bronze, prata, ouro, lá dentro ele tem direito a peças de showroom, né? Se ele se encaixar lá naqueles perfis, talvez ele tenha direito a comprar como peça de showroom. Mas se ele quiser comprar para ele, para montar um showroom dele, aí tem que perguntar ali para o pessoal de comercial mesmo qual é a particularidade para essa situação aí. Realmente eu não sei te dizer se ele vai poder ou não, tá? Tá. Ok?